E a gente fala mais sobre a possibilidade do Congresso derrubar o veto de Lula à desoneração da folha de pagamentos. E, claro, a importância dessa medida para vários setores da economia. A gente conversa agora, gentilmente nos atende, participa aqui do Jornal Jovem Pan, o empresário Rafael Cervoni, que é presidente do CIESP, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Tudo bem, presidente? Muito obrigado mais uma vez por participar aqui da programação da Jovem Pan. É uma honra te receber. Boa noite. Boa noite, Thiago. É um prazer estar com você, como sempre. Muito obrigado. Bom, a indústria já tem alguma projeção, principalmente os filiados ao CIESP, de quantos postos de trabalho ou podem deixar de ser criados ou serão cortados, caso não haja a derrubada ao veto? Olha, Thiago, essa é uma questão crítica, especialmente pelo período do ano que a gente vive. Nós estamos em dezembro, fechando os orçamentos e numa situação de imprevisibilidade total, e a gente não sabe nem como compor custo a partir de janeiro. Nós temos sim, lembrando que esses 17 setores da economia que foram incluídos na desoneração da folha são aqueles intensivos de mão de obra e que têm ampla capacidade exportadora. Os cálculos nossos chegam a quase 700 mil postos de trabalho, que deixariam de ser perdido aqui nesses últimos 5 anos, projetando, junto até com as centrais sindicais e os sindicatos dos trabalhadores, chegando a 1 milhão de empregos perdidos assim, logo se o veto for mantido. Então, é uma situação muito difícil. Sim, e em relação aos setores ligados ao CIESP, tem algum que pode sofrer mais ou, claro que o problema pode ser linear? Olha, o problema pode ser linear, tem alguns setores que são bastante impactados, como o setor têxtil de confecção, especialmente na confecção, o setor de calçados, setor de construção civil, as obras de infraestrutura, o setor de couro, né, o próprio setor de jornalismo e radiodifusão, são setores muito intensivos de mão de obra e que têm impacto imediato. E também você pega um setor de confecção ou de calçado, são compostos na confecção, por sua ampla maioria, por micro e pequenas empresas. 92% das empresas de confecção estão no simples. Então, além como diz no interior, Thiago, eu já usei essa expressão com você, não bastasse a queda, tem o coice, né? Nós estamos vindo de 7 anos de recessão. Nós estamos vindo, na sequência, 2 anos e meio, 3 anos de Covid. Guerra na Rússia e na Ucrânia. Agora, nova guerra do Hamas com Israel se expandindo. E ainda você tem um aumento de oneração de custos que afeta o mercado interno, afeta as exportações, afeta a geração de emprego e renda. E ainda, não sei como o governo enxerga isso, afeta a geração de impostos até. Porque uma base mais ampliada tem impacto ainda muito grande no INSS, que é o impacto, teve um impacto ano passado de 16 bilhões, no imposto de renda de 2,5 bilhões, no fundo de garantia por tempo de serviço de 5 bilhões, ou seja, ele está perdendo maior arrecadação para o maior número de empregos e maior média salarial. A média salarial nesse período cresceu 20%, de 2018 até 2022. Sim. Então, eu acho algo bastante crítico e que não dá para entender nem o raciocínio do governo, né? Haja vista que a ampla maioria do próprio governo, dos seus líderes, votou a favor. Quer dizer, não dá para entender, inclusive, um veto na íntegra, como foi feito. Eu acho bastante crítico. Você sabe, Thiago, que nós temos na indústria um mapa de calor, que a gente mede 18 itens da economia. A gente mede lá produção, vendas, emprego, investimento, produtividade, o impacto no estoque, na inadimplência, nas expectativas de venda, de produção, de emprego, nas exportações. São 18 índices. Desses 18 índices, se você pegar outubro e novembro de 2023, 17 dos 18 estão no vermelho. E ainda em cima dessa situação tão crítica, ainda vem uma desoneração. Você sabe, Thiago, que nos últimos 10 anos, a dívida das empresas cresceu 150% no Brasil. Nós passamos de 490 bilhões de reais para 1 trilhão e 200. Se você pegar a pessoa física, que vai ser impactada pelo desemprego aqui, 44,7% dessas pessoas estão inadimplentes, numa dívida média de R$ 4.730, uma taxa de juros Selic de 2 dígitos.
Imagina o impacto disso na economia. Ô, presidente, claro que a gente tem que esperar essa sessão do Congresso Nacional. Ao que tudo indica, o veto será derrubado, talvez na semana que vem ou na outra. O ano está quase acabando também. Mas eu pergunto, o presidente Lula chegou a falar que o trabalhador precisa ter uma contrapartida. E o ministro da Fazenda diz que alguma medida deve ser tomada agora na volta da comitiva da COP. O que é possível negociar com o governo se a desoneração, essa discussão, não houver a derrubada do veto, por exemplo? Nada, isso é conversa mole, como se diz coloque os flácidos para acalentar bovinos, ou seja, conversa mole para boi dormir. Enquanto esse projeto foi votado, o próprio governo não reclamou, não teve essa iniciativa, não teve essa reclamação, os próprios líderes votaram com ampla maioria. No Senado foi uma votação até simbólica, porque não tinha nem por que se discutir, tanto que era uma maioria absoluta, né? Foi aprovado na forma integral, sem destaque nenhum e por ampla maioria. O governo não perde a arrecadação, ele não está arrecadando hoje. Como é que algo que hoje você nem sequer arrecada pode se gerar uma perda? Então não tem o que negociar. Tem que cair esse veto por ampla maioria e acabar a conversa. Deixa a gente produzir e gerar emprego. Não há contrapartida maior no Brasil do que o emprego. Imagine um desemprego em época de Natal, Réveillon, com gastos, né, com férias coletivas na sequência, insegurança que dará para a população. Não tem o que discutir. Vetar e ponto. Rafael derrubar o veto e pronto. E pronto. Rafael Cervoni Neto, presidente do CIESP, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. A gente vai voltar a se falar e a gente estará, claro, acompanhando as discussões no âmbito do Congresso Nacional e do governo. Muito obrigado pela gentileza mais uma vez por nos atender. Um bom fim de semana. Até a próxima. Obrigado, Tiago. Um abraço. É sempre bom estar com vocês na PAN. Um ótimo fim de semana. Um abraço.